Você já parou para pensar que as palavras que a gente usa durante todo o dia nem sempre existiram? Palavras como selfie, internet, xerox e até mesmo amor e saudade, que parecem tão nossa, possuem uma origem, uma história? Pois é, hoje eu vou te mostrar como as palavras surgem, como elas mudam ao longo do tempo e por que o português vive criando palavras novas o tempo todo. Então, se você gosta de português explicado de um jeito simples e direto, se inscreve, dá o like e compartilha o vídeo, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. E quem sabe o próximo não seja de um tema sugerido por você. Em um vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui em cima, eu disse que as línguas são como seres vivos. Elas mudam e se adaptam ao longo do tempo. E com o português não poderia ser diferente. Então, por isso, hoje a gente vai entender os principais processos de formação de palavras, com exercícios simples e diretos para você. Sabe quando você olha para palavras como ferro, ferrugem, ferreiro, enferrujar, e tem um pedacinho da palavra que nunca muda? Então, esse pedacinho se chama radical. O radical é o DNA da palavra. É a parte que carrega o significado dela. Para você descobrir o radical de uma palavra, basta colocar em uma coluna palavras de uma mesma família, como acontece com ferro, ferrugem, ferreiro, enferrujar. E também vai acontecer com escrever, escritura, escrita, escrevente, escrituário. A parte da palavra que não mudar é o radical. Se você entendeu isso, nós podemos começar a ver os principais processos formadores de palavras. E nós vamos começar pela derivação. A derivação acontece quando pegamos uma palavra e adicionamos pedacinhos antes ou depois do radical para formar palavras novas. O pedacinho que nós colocamos antes do radical para formar uma nova palavra se chama prefixo. E o pedacinho que adicionamos depois do radical para formar uma palavra nova se chama sufixo. Na derivação prefixal, o sufixo é o responsável por formar uma palavra nova. Veja o exemplo das palavras feliz, fazer e acelerar, quando geram palavras novas pela simples adição de um prefixo ao radical, originando infeliz, refazer e desacelerar. Nesses casos, os prefixos in, re e des formam palavras novas com seu simples acréscimo. Já na derivação sufixal, o sufixo é o responsável pela criação de novas palavras. Veja os casos de pedra, real e perdão. Quando a essas palavras são acrescentados os sufixos eiro, mente e ável, dando origem às palavras pedreiro, realmente e perdoável. Existe também a derivação prefixal e sufixal simultânea, quando a uma palavra é adicionado um prefixo e um sufixo para que ela exista. Veja só o caso das palavras infelizmente, imperdoável e descarregamento. Para que essas palavras existam, foi necessário a adição de um prefixo e de um sufixo ao radical. Na nossa língua, existe também o caso da derivação parassintética, que ocorre quando a um radical é adicionado um prefixo e um sufixo para que a palavra exista. Só que, diferente da derivação prefixal e sufixal, a palavra não existe sem o acréscimo simultâneo do prefixo e do sufixo. Veja só o caso da palavra infelizmente. Se eu retirar o sufixo mente, a palavra continuará existindo como infeliz. E se eu retirar o prefixo in, a palavra continuará existindo como felizmente. E se eu tirar os dois, a palavra continuará existindo como feliz. Mas no caso da derivação parassintética, isso não existe. Se eu retiro ou o prefixo, ou o sufixo, ou ambos, a palavra deixa de existir. Veja o exemplo da palavra amadurecer. Se eu retirar o prefixo a, ficará madurecer. Essa palavra não existe em português. E se eu retirar o sufixo ecer, ficará a palavra amaduro, também uma palavra que não existe em língua portuguesa. Se retirar ambos, a mesma coisa vai acontecer. Então, na derivação parassintética, é necessário que o sufixo e o prefixo hajam juntos para a formação de uma palavra.
São também exemplos de derivação parassintética as palavras entardecer, apodrecer, envergonhado, descampado e muitíssimas outras. Então lembre, no caso da derivação parassintética, retirou o prefixo ou sufixo, a palavra morre. Entendida a derivação, passemos agora para um segundo processo formador de palavras, a composição. E diferente da derivação, em que formamos palavras pelo acréscimo de prefixo ou sufixo, no caso da composição, juntamos duas palavras diferentes ou duas partes de palavras para formar uma palavra nova. É como pegar blocos e encaixar para formar uma palavra fresquinha. Veja só esse exemplo com as palavras guarda e chuva, que ao serem juntadas formam a palavra guarda-chuva, e o mesmo acontecendo com a palavra passa e a palavra tempo, que quando juntadas formam a palavra passatempo. E também com a palavra ponta e agudo, que juntas formam a palavra pontiagudo. Algumas palavras formadas no processo da composição ficam prontas de uma vez. Outras podem até perder uma letra. Outras são formadas com o acréscimo do hífen. Mas o que acontece é que elas, de fato, existiam separadamente antes da junção. Outro processo formador de palavras bastante curioso é a onomatopeia. Ela acontece quando nós transformamos sons em palavras. É quando tentamos imitar com palavras o tic-tac do relógio, ou o miau do gato, ou bang da explosão. Essas palavras nascem para imitar sons do mundo ao nosso redor, e muitas acabam entrando no dicionário. E quer saber um fato curioso? A onomatopeia, ela é cultural. Sabe o kkkk que usamos para expressar risada nas redes sociais? Então, em muitos países da América Latina se usa o já 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 já. Na Tailândia, 555 e na Grécia, o chá 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 chá. Acontece que as sociedades elas têm percepções diferentes dos sons da língua. E você sabia que as siglas e abreviações também são processos formadores de palavras? Existem nomes de instituições, palavras que precisamos usar o tempo todo, às vezes são muito longos. De fato, precisamos abreviar. BR, ONU, USB, nomes de instituições. Nós o tempo todo abreviamos para utilizar com maior eficácia na comunicação. E aí, me diz, quais são as gírias, palavras novas ou estrangeirismos que você mais usa no dia a dia? Coloca aí nos comentários. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que assim você ajuda bastante a gente a crescer.